Mana doutora Sônia, seja muito bem-vinda no nosso programa. Para mim e toda a equipe da Embaixada e em nome de todos os timorenses que cá residem, nós damos boas-vindas para si. Welcome to London. Muito obrigada, Sr. Embaixador. Eu gostaria, em primeira mão, de lhe agradecer do fundo do coração, dar-me esta oportunidade. É um privilégio poder partilhar com o Sr. Embaixador, que me é um diplomata muito querido, pelas razões que nós vamos conversar já. Obrigado. Mas também para todos os que nos estão a ouvir. É um privilégio partilhar a minha experiência de Timor com todos vocês. Muito bem. É como dizem em bom português, o mistério da vida. Eu nunca imaginei que um dia pudéssemos sentar aqui na nossa embaixada em Londres a conversar consigo. Porque você fez verdadeiramente parte do meu próprio percurso. Na altura não falava português, nem entendia bem português, é consigo e com os outros que eu praticava diariamente. Portanto, com o embaixador, hoje embaixador, João Ribeiro de Almeida, que foi o primeiro assessor diplomático do então ministro Ramos Horta. Exatamente. Sabe onde é que está agora? Sim, agora é o embaixador de Portugal na Índia. Olha só isso. João Ribeiro de Almeida. Exatamente, cruzei. E padrinho da minha filha Maria. Pois é. O Timor dá estas coisas bonitas. Para que saiba, não é? A nossa comunidade aqui, a nossa irmã, a doutora Sônia, também fez parte na fundação, ou seja, a criação do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, na altura liderado pelo nosso querido Presidente da República, Dr. Ramos Horta. Mas agora, antes de mais, devo começar com uma pergunta tão simples, clichê, que eu faço sempre aos meus convidados. Diga-nos um pouco, mas quem é a doutora Sônia Neto? Obrigada. Como a minha mãe costuma dizer, eu estou dividida em diversos pedacinhos da CPLP. Eu nasci em Angola, em Luanda. Aliás, sou luso-angolana, sou também cidadã angolana e tenho muito orgulho nisso e muito orgulho em ser portuguesa, mas as circunstâncias da minha vida levaram-me a exercer as minhas funções em Timor, que considero também a minha pátria, porque sei que os timorenses me acolhem. Portanto, voltar a Timor é sempre voltar a casa. E há 2 anos tive o privilégio de, pela primeira vez, levar a minha filha Maria também a Timor, que adorou. Subiu o Ramelau. Ai, que bom! Subiu o Ramelau com 10 anos de idade. Subir o Ramelau não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não. Fez muito a montanha sagrada. Olha só isso. E, portanto, o meu percurso tem sido muito marcado pela lusofonia. Trabalhei também, como sabe, fui embaixadora da União Europeia na Guiné-Bissau, que é um país que também me é muito querido. Em Cabo Verde, em Moçambique, em Santo Tomé e, portanto, obviamente que a experiência de Timor não posso esconder, e isso é sabido, faz parte da minha vida e marcou verdadeiramente a minha vida. Eu costumo dizer à minha filha, quando ela veio a Timor, disse-lhe isso precisamente: há 2 nascimentos importantes na minha vida, que é o nascimento dela e o nascimento de Timor-Leste, que marcou, de facto, não só a vida dos timorenses, mas também a vida de todos aqueles que queriam o melhor para Timor. Portanto, estes 2 nascimentos são aqueles que fazem parte de mim. E ter feito parte da construção de Timor-Leste e, sobretudo, do nosso Ministério, se me permite dizer, do nosso Ministério. Com certeza. Foi, de facto, um privilégio, porque fiz parte da formação dos primeiros 50 diplomatas timorenses que foram escolhidos, em que eu fui um que o Sr. Embaixador era um deles. Lembro perfeitamente que estava na altura na unidade dos serviços consulares. Correto. Com também outro... Quem memória tem? Com outro embaixador, cônsul, o Dr. Emílio da Veiga Domingos, exatamente, que era especialista na parte consular e vos dava a vocês o apoio. E depois, com o primeiro assessor diplomático, como já dizemos aqui, o Dr. João Ribeiro de Almeida, que quando eu cheguei já estava a ser implementado
toda a formação para vocês da língua portuguesa, porque de facto muitos não falavam a língua portuguesa, a língua de Camões, e portanto os líderes de Timor queriam que a língua portuguesa fizesse parte da Constituição, tal como faz o teto, o português e o inglês também, não é? E o Bahasa, indonésio. Exato. Mas, doutora Sónia, antes de falarmos sobre o Ministério, a criação do Ministério e muita coisa que você fez, ou seja, contribuiu para a nossa querida pátria, gostaria agora de perguntar-lhe sobre a sua primeira chegada ao Timor-Leste. Foi em 2001, início do ano, e fez parte na preparação das primeiras eleições democráticas organizadas em Timor-Leste, não é? Exato. Para depois criar o primeiro governo, mas já vamos falar sobre isso, mas na altura era para ser estabelecida a Assembleia Constituinte. Isto é importante. Portanto, conta-nos um pouco sobre isso. Você era diretora do recenseamento e tal, tudo isso. Conta-nos um pouco sobre esta contribuição importante. Eu fui diretamente de Portugal, eu era quadro da Associação Industrial Portuguesa das Relações Internacionais e candidatei-me para as Nações Unidas. Cheguei a Timor-Leste para fazer parte. Antes de ser diretora do Centro de Apoio aos Partidos Políticos, fui fazer uma coisa importantíssima, sem isso não há eleições, que é o recenseamento. É isso. E fui colocada em Liquiçá. Portanto, eu fiz todo o distrito e depois do recenseamento, para as primeiras eleições livres, 2 anos após o referendo, com a sua visão, o Sérgio Vieira de Melo decidiu criar, como sabe, era então o administrador, não é? Do território, decidiu criar um centro de apoio aos partidos políticos. E é muito engraçado, aliás, há de passar uma foto neste programa. À vontade, que foi a primeira vez que eu conheci o líder Xanana Gusmão. Porque nós instalámos o Centro de Apoio aos Partidos Políticos no Matadouro, que era onde, se bem se recorda, era a sede do CNRT. Exatamente. E então, no mesmo edifício, no mesmo lugar? No mesmo lugar, a sede do CNRT. Portanto, nós entrávamos, a sede era em frente e o Centro de Apoio aos Partidos Políticos era do lado direito, mas tudo aquilo era CNRT. Pois é. E com muita graça, o Xanana Gusmão veio ter comigo e disse: então ouvi dizer que me vem desalojar. E foi muito acolhedor, como é, não é? Simpático, muito caloroso, deu-me um abraço, tirámos uma foto juntos e foi assim que eu conheci o nosso querido Xanana Gusmão. Aí instalámos então o Centro de Apoio aos Partidos Políticos, que foi muito útil, porque dávamos apoio a todos, aos partidos que concorreram, foram 16 partidos que concorreram às primeiras eleições livres, desde a parte logística à formação. Eu fazia também todos os briefings às delegações que vinham, as delegações estrangeiras que vinham para a observação eleitoral, Portugal e outros países. Foi de facto muito interessante e foi tão importante aquele Centro de Apoio aos Partidos Políticos que o Sérgio convidou, na altura era a Louise Frechette, era uma das secretárias-gerais adjuntas do secretário-geral, do Kofi Annan, que veio inaugurar o Centro de Apoio aos Partidos Políticos. Eu, por acaso, não sei dessas fotos, mas sei que as tenho algures, mas um dia, pronto, acho que são muito bonitas para serem mostradas, porque fazem parte da história. É isso, corretamente. Depois houve as eleições, e tal como o referendo houve uma adesão de 98%, as eleições tiveram uma adesão de 91% da população, portanto a população estava muito... A taxa de participação era altíssima. Era altíssima, queriam muito participar, queriam ver o seu país avançar, ser uma democracia reconhecida, tinham lutado muito, perderam-se muitas vidas e, portanto, foi de facto muito emocionante ver a forma ordeira, as pessoas que vieram das montanhas. Foi muito, muito, muito gratificante. Pois é, verdade.
depois antes do anúncio das eleições propriamente ditas, e fiquei também no gabinete. Você era chefe de gabinete, não era? Depois fiquei como chefe de gabinete e fiquei desde 2001 até 2006, porque foi nessa altura que eu fui convidada pelo presidente José Manuel Durão Barroso, que era então o presidente da Comissão Europeia, para ir para Bruxelas. E, portanto, fiquei... Isso depois de ter terminado a sua missão em Timor-Leste? Isso depois de ter terminado a minha missão em Timor-Leste. Depois, o ministro Ramos Horta tinha uma filosofia e muito bem vista, que era, para ele, todos os diplomatas tinham que fazer uma passagem, tinham que ter uma passagem pelo gabinete do ministro. Saber como é que, portanto, e também para eu os formar para serem chefes de gabinete e terem outras valências. E, portanto, uma das fotos que eu enviei ao Sr. Embaixador é precisamente a passagem do testemunho ao Manuel Serrano, que é agora o novo embaixador de Timor-Leste em Portugal. E, portanto, havia essa filosofia do Sr. Ministro, que todos tinham que ter esta experiência, e não só no gabinete dele, também tinha que ser rotativo, passarem por todas as direções do Ministério, fosse a direção multilateral, fosse a direção dos assuntos consulares, a direção dos assuntos jurídicos e por aí fora. Pois é, o nosso presidente, portanto, conseguiu, claro, com a sua equipa na altura, eu lembro-me muito bem, até adoro, às vezes, de pensar um pouco, recordar aquelas memórias todas. Isto demonstra muito a qualidade de um líder, com uma visão ampla, que vê o futuro, porque o resultado daquilo que fez consigo, claro, realmente com a sua equipa, hoje eu estou aqui. Graças àqueles esforços que ele fez, com aquela visão. E isto leva-me a perguntar-lhe sobre o sentimento pessoal. O que é que se sente, doutora Sônia, quando agora você olha para os seus lados, para frente, para trás, note-se que há pessoas, há timorenses que cruzaram comigo no meu próprio percurso e hoje são bem-sucedidas nas suas próprias carreiras diplomáticas. O que é que sente, doutora Sônia? O que eu sinto, acima de tudo, sinto um enorme orgulho e um enorme sentido de missão cumprida, porque foram tempos muito difíceis para todos, para nós, para vocês, sobretudo para vocês que tinham vindo, que chegaram a um país que era o vosso, era a vossa pátria, e a viram completamente destruída, em cinzas, não é? Muitos não falavam a língua, que era um handicap, digamos assim. É isso, é verdade. E não tiveram medo de aprender, não foram forçados ao fazê-lo, tanto que, com a visão do Ministro Ramos Horta, que nos deu uma série de ensinamentos muito importantes, quanto a mim, dos mais importantes é o sentimento de gratidão. Se recorda, Sr. Embaixador, uma das coisas que ele nos dizia é: vocês podem perder muita coisa, nunca poderão perder o sentido de gratidão, porque a gratidão foi o que fez, no fundo, no Timor-Leste ter todos os amigos que nós temos e que, por isso, hoje em dia, vamos conseguir ser livres. Foram a primeira nação do século XXI, não é? É verdade. A bandeira, ainda hoje me recordam, também um momento dos mais emocionantes, a subida da bandeira, o hastear da bandeira de Timor-Leste nas Nações Unidas. Voltando à sua pergunta, é de facto um orgulho enorme, porque eu sei acompanhei todo o vosso desenvolvimento, não é? Se posso assim dizer, e onde hoje vocês estão, de facto, não é? Exatamente. Eu, por exemplo, fico muito grato, primeiro ao país, à nossa nação, e grato aos nossos líderes. Sim. Em especial, neste caso, o Dr. José Ramos Horta, que é o nosso Presidente da República. Grato porque o que eu sou hoje devo muito a ele.
Não falo isso porque ele me nomeou, ele me pôs aqui, mas falo do coração mesmo. E sinto-me privilegiado. Sabe por quê? Porque ainda tenho e temos, não é, a oportunidade de poder trabalhar com eles. Exatamente. Foi o meu ministro. Sim. E agora o meu presidente da República, foi a pessoa que me pôs aqui. E também, ao mesmo tempo, ter o privilégio de poder também trabalhar com o primeiro-ministro Ana Guzmão e alguns outros líderes que são considerados como founding fathers. Exatamente. Isto é, para mim, para nós, seguramente, penso que é um privilégio enorme de ter esta oportunidade. Imagino que você sente igual, sim. Sendo portuguesa também, é timorense, eu diria isso porque eu conheço muito bem a doutora Sônia e também teve e tem oportunidades de ainda conviver com essas figuras nacionais. Sem dúvida, mas voltando ao sentimento, não só o sentimento de gratidão que eu aprendi muito com o Sr. Ministro, mas aprendi muito com todos os diplomatas timorenses e com o povo timorense em geral, que é um sentimento que não é fácil perante a vossa história, que é o sentimento de perdão e de reconciliação. Acho que isso é uma coisa das maiores riquezas. Obrigado, isto é uma bela expressão, sabe? Uma bela palavra, uma bela observação. Porque o ministro Ramos Horta sempre teve, e os líderes, todos os líderes timorenses, mas estamos aqui a falar do nosso ministério, não é? O ministro Ramos Horta sempre teve uma visão, sempre pensou muito à frente do seu tempo. Eu recordo, estávamos em 2001 e no início de 2002, já ele falava na prioridade da política externa de Timor-Leste. E qual era? A adesão à ASEAN. Pois é, verdade. O ano passado, Timor-Leste tornou-se membro em pleno da ASEAN. Depois também teve a grande visão de como a língua portuguesa era tão importante, não é? E iria ser uma língua, e é uma língua da Constituição timorense, escolheu para a adesão à primeira organização multilateral, foi a CPLP. Em 2002, durante as cerimónias, houve um conselho extraordinário da CPLP, liderado por Moçambique. Na altura até foi o presidente Chissano que disse: não, vamos fazer um conselho extraordinário para que vocês possam entregar oficialmente e simbolicamente o vosso pedido de adesão. Foi um gesto muito bonito. Exatamente. Para que depois possa ir já neste ano, de 2002, à Cimeira de Chefes de Estado e do Governo em Brasília. Portanto, olha só isso. E depois, em 2014, Timor presidiu. Exatamente. A presidência PPI e agora volta a presidir. Exatamente, agora volta a presidir. Portanto, ao longo dos anos, Timor foi-se afirmando. Foi-se afirmando e desenvolvendo. Afirmando e dando exemplos ao mundo. Exato. Porque eu penso que Timor é um dos casos de sucesso das Nações Unidas. Eu diria o único caso de sucesso. Não me atreveria a dizer isso, atrevo-me a dizer que... Mas nos bastidores, eu até diplomaticamente, eu penso que você tem razão. É o único caso de sucesso das Nações Unidas. E menos no dia de hoje. Exatamente. Que o multilateralismo não está assim tão forte como antes. Porque Timor teve... Esperamos que volte a ser. Porque Timor quis, no fundo, seguir o caminho, e aí também se deve muito aos líderes timorenses, e em particular ao ministro Ramos Horta na altura. Todos eles quiseram ir pela via da reconciliação nacional e também com o seu vizinho, não é? Quando foi criada a Comissão de Amizade e Reconciliação com a própria Indonésia. Também uma coisa que acho que é de sublinhar é o facto de, quando foi o pedido de Timor-Leste à ASEAN, o primeiro país a subscrever foi a Indonésia. Exatamente. Foi Hoje a Indonésia. temos umas excelentes relações bilaterais, até porque existe uma relação forte de people to people, não, entre povos, que sempre existia, obviamente. Casamentos mistos. Exatamente. Portanto,
E você hoje menciona uma palavra que eu gosto muito, que é perdão. É verdade, os timorenses perdoam e perdoam muito bem e reconhecem que tudo aquilo que aconteceu no passado faz parte da sua própria história. Agora é o tempo de olhar para frente, perdoar uns aos outros, porque o que importa é o bem-estar do povo timorense. Doutora Sônia, falando já sobre muitos assuntos, muitas histórias, belas histórias aqui, depois chegou ao fim da sua estadia em Timor-Leste e teve que ir para outro desafio, não é? Assumir outros caminhos, outros desafios. E você saiu de Timor em que ano? Eu saí de Timor-Leste em 2006 para ir exercer funções de conselheira para a África do Presidente da Comissão Europeia, do Dr. José Manuel Durão Barroso. Mas voltei a Timor, emprestada, um bocadinho tipo jogadora de futebol. Porque eu saio em 2006 e se o Sr. Embaixador, se bem se recorda... Emprestar por ter minutos. Se bem se recorda, em 2006 foi quando houve a primeira crise institucional em Timor-Leste. Lamentavelmente. E que, pronto, foi para todos nós uma enorme tristeza. Correto. Então, na altura, o representante especial do secretário-geral da ONU, se recorda, era o Dr. Atul Kare. Lembro-me. Que é agora um dos secretários-gerais adjuntos do engenheiro Guterres. E então o Atul Kare escreveu uma carta ao presidente Durão Barroso a dizer: olha, eu gostaria muito que me pudesse conceder em modalidade de missão de serviço a Sónia, dado o conhecimento que ela tem do país e também das relações que tem com todos os líderes timorenses. O presidente Luolo, o Dr. Alcatiri, o Mata Rua, obviamente o presidente Ramos Horta, Xanana Guzmão, todos eles. O presidente Barroso, pronto, acedeu ao pedido e disse-me: sim senhor, ela vai, mas irá somente por 3 meses. Eu fui em 2007, cheguei em 2007, só que entretanto em 2007 entra a presidência portuguesa, o próprio embaixador, nosso querido e saudoso embaixador Ramos Pinto, que era o embaixador de Portugal, solicitou que eu ficasse mais tempo e eu fiquei com a Atul todo esse período, que foi bastante importante, porque havia inclusive refugiados, se bem recordo, foi uma situação bastante triste, complicada para Timor. E fiquei até um bocadinho depois do atentado ao presidente Ramos Horta. Já estamos a falar de 2008. E essa é uma experiência que eu também gostaria aqui de partilhar. Foi uma experiência muito dura para todos os timorenses, não é? Eu tinha, em 2008, tinha ido, por causa da crise institucional, viajei com o então representante especial do secretário-geral da ONU, o Atul Kare, viajámos para Nova Iorque, precisamente para irmos ao Conselho de Segurança discutir a extensão do mandato da missão das Nações Unidas, que era necessária. E foi a nossa viagem mais curta a Nova Iorque, porque nós chegámos, eu recordo-me perfeitamente, chegámos a um domingo, o Atul Kare foi para o hotel e eu fui ter com a mana Nélia, não sei se recorda, foi a primeira timorense colocada nas Nações Unidas. Eu estava com ela e recebo um telefonema do comandante da GNR a dizer: Sónia, houve um atentado contra o presidente Ramos Horta, ele foi baleado, não sabemos se vai sobreviver ou não. Eu largo tudo, claro, vou ter com o representante especial, com o Atul Kare. Temos logo conversações com o então secretário-geral da ONU, que já não era o Kofi Annan, era já o Ban Ki-moon. Ele regressa de imediato, ele, representante especial, regressa de imediato a Timor e pede-me para ficar
para ir ao Conselho de Segurança, já não iria haver, obviamente, a discussão da extensão, porque isso era uma coisa mais que assumida depois daquela situação, e, portanto, eu acabei, no fundo, por voltar a Timor e ficar lá, não 3 meses, mas praticamente 9 meses. Depois disso, voltei para Bruxelas, onde terminei o mandato. O Presidente Barroso fez 2 mandatos à frente da Comissão Europeia, e depois fui reconduzida na mesma função com o Presidente Juncker, que era o antigo Primeiro-Ministro de Luxemburgo. Correto. Fiquei também com ele, ele era o Presidente da Comissão Europeia. Depois disso, fui nomeada para Embaixadora da União Europeia na República da Guiné-Bissau, onde tive 3 anos. Na altura coincidiu-se com o mandato do Presidente Horta? Não coincidiu, não coincidiu. Foi, como sempre, o privilégio de o ter como mentor, não é? Porque bebi da sua sabedoria, porque ele tinha estado lá. Foi um período também muito desafiante, muito gratificante, mas muito desafiante, porque foram as eleições presidenciais em 2019, foi quando foi eleito o Presidente Sissoko, não é? Novo governo. Depois, em 2020, houve o Covid, não é? E, portanto, foi um período muito duro, porque tive que evacuar a minha embaixada em pleno para os seus países de origem. Fiquei só com o staff local, que estiveram à altura e foram excepcionais. Aliás, o povo da Guiné-Bissau é um povo maravilhoso. Timor-Leste, como sabe, contribuiu muito na organização das primeiras eleições. Sim. E são países irmãos e amigos, não é? Exatamente, realmente, na família da CPLP. Já agora falamos já que agora estamos aqui a conversar sobre a Guiné-Bissau, gostaria só de saber a sua observação geral sobre o que realmente aconteceu lá. Lamentavelmente, esse querido irmão país da CPLP tem vindo a sofrer, não é, vários recuos. Recentemente houve outro golpe do Estado. Como cidadãos da CPLP, claro que gostaríamos de ver um Guiné-Bissau melhor, estável, próspero, mas você que esteve lá desempenhou um papel muito importante. A sua breve observação, o que é realmente o problema de Guiné-Bissau? Embaixador, se me permite, essa é uma pergunta, um bocadinho difícil para mim de responder, até por questões de ética profissional. Uma vez que exerci funções de Embaixadora da União Europeia na República da Guiné-Bissau, e também porque Timor-Leste é um país, como sabe, onde eu exerci funções também durante 8 anos. E que me é um país muito querido. A única coisa que lhe posso dizer, e é uma opinião muito pessoal, lamento muito a situação que estamos a viver, e que 2 países irmãos estejam neste momento nesta situação. Mas em termos quer políticos ou de outra natureza, se me permite, eu prefiro não comentar por uma questão de ética profissional. Concordo realmente, mas olha, o Primeiro-Ministro hoje da manhã já pediu desculpa sobre as suas declarações e Timor vai agora organizar a Cimeira, se não me engano. Ministros. Exatamente, ministros em junho e julho, por aí. Julho, as coisas vão se as coisas vão, exatamente. Só esse gesto, isso uma vez mais demonstra o que nós estávamos a falar, não é? A fibra e a natureza do povo timorense, não é? O timorense perdeu facilmente. Porque não é fácil pedir-se assim desculpas, não é? E de facto o Sr. Primeiro-Ministro Xanana Gusmão teve essa humildade e teve essa iniciativa em pedir desculpa aos seus irmãos guineenses. Exatamente, até porque vivemos, mesmo que estivéssemos dentro sobre uma família,
mas convivemos as nossas diferenças de uma forma civilizada. Exatamente. Porque, no fundo, nós queremos, né, todos nós, né, queremos que os países da CPLP prosperem, né, e que juntos seremos muito mais fortes. Não, e sobretudo porque em épocas diferentes, tanto um como o outro sempre se apoiaram muitíssimo. Exatamente. A Guiné-Bissau apoiou-nos bastante. Apoiou muitíssimo todo o processo de autodeterminação da Guiné-Bissau, de Timor-Leste, e não só. Depois, num período importante que era necessário apoio financeiro, e não só, a Guiné-Bissau recebeu também apoio. Aliás, eu estava lá como embaixadora da União Europeia e recordo-me da visita do ministro Tomás Cabral à Guiné-Bissau, porque era ele que liderava. Estabeleceu uma agência de cooperação exatamente. Para apoiar os nossos irmãos. Sim. Já agora falamos sobre isso, história, falamos um pouco da nossa relação, esta relação com a Guiné-Bissau. Se não me engano, o presidente Horta disse ou contou que quando chegou pela primeira vez ao Nova Iorque, não é, para assumir o papel como o nosso líder da resistência diplomática, quem foi o receber foi um diplomata guineense que o recebeu e deu todo o apoio que era necessário para ele. Portanto, a nossa relação é para durar para sempre. Agora, juntos trabalhamos para fortalecer ainda mais estas relações que temos dentro da família. Estou certa que tudo vai acabar em bem. Exato. Agora temos aqui na nossa mesa, só para que os nossos teleaudientes, os nossos compatriotas conhecerem melhor, temos aqui 2 livros. Um livro aqui por Timor. Não se importa, a doutora Sônia explica-nos um pouco sobre este livro. Explique-se. Que tal o seu nome como escritora? Conta-nos um pouco sobre este livro. Não, eu gosto mais de dizer que isto é o nosso livro, porque isto eu sou coautora, apesar de ter concebido e coordenado o livro. Mas este é um livro que eu gosto sempre de explicar como é que ele nasceu. No dia 19 de maio de 2002, quando estávamos todos em Tacitolo, à espera que fosse hasteada pela primeira vez a bandeira de Timor-Leste, não é? E fosse entregue a bandeira das Nações Unidas ao secretário-geral Kofi Annan. Naquele dia, pronto, havia imensas emoções, havia sentimentos muito fortes em todos nós, havia... como é que eu hei de explicar? O esforço que nós fizemos para aquela cerimónia acontecer, acho que nunca ninguém imaginará, só mesmo os diplomatas do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste e o ministro Ramos Horta. É verdade. Porque a forma como tudo começou, uma ida dele a Sydney, a falar com o Mayor, em que depois perguntaram, então, e o orçamento? E ele dizia, nós não temos. Portanto, isto tudo foi um esforço titânico para uma cerimónia que ainda hoje é recordada por todo o mundo. E eu, nesse dia, que vivi muito dos bastidores, aliás, há aqui histórias, uma delas até vivida com o embaixador Nuno Brito. Portanto, o Timor tinha pedido aos seus países amigos que enviassem diversos diplomatas para ajudar na questão do protocolo da cerimónia. E Portugal mandou portanto, uma equipa, sim, mandou uma equipa onde estava incluído o atual chefe de gabinete do Sr. Ministro Paulo Rangel. Atual? Sim, o Dr. João Silveira, que é o atual chefe de gabinete fez parte da delegação do protocolo. E então, nesse dia, nasceu a minha convicção que as pessoas que tinham estado lá, e o critério foi esse, não isto seriam volumes, não é? O critério foi as pessoas que estiveram lá, naquela noite, 19 para 20, darem o seu testemunho, o seu sentimento, e o que é que sentiam 10 anos depois,
E esses testemunhos estão aqui nesse E esses livro? testemunhos estão aqui. E são dos líderes timorenses. Estão aí os líderes timorenses, está aí também o saudoso Bispo Basílio, o Bispo Belo, o Dr. Alcatírio, o Presidente Luolo, a Ana Pessoa, o Xanana Guzmão, o Presidente Ramos Horta, claro, não é? O Engenheiro Mário Carrascalão, muitos outros. E estão também diplomatas timorenses, estão diplomatas portugueses, por exemplo, o chefe da missão de Portugal, o embaixador Moitinho de Almeida, que foi o primeiro chefe de missão. Depois o primeiro embaixador de Portugal, o embaixador Coutinho Santos, o presidente Sampaio, o Kamala Sharma. Lembra-se que foi aqui, foi o secretário-geral da Commonwealth, aqui em Londres. Exatamente. Também. O presidente Bambang Yudhoyono, o Bill Clinton, o engenheiro Guterres, são 50 testemunhos. Exatamente. Timor organizou exatamente. O que é que sentiram naquele dia, naquele momento, e também como contribuíram para a autodeterminação de Timor-Leste, não é? E precisamente sobre este acto de celebração da restauração da nossa independência. Na altura, Timor não tinha absolutamente nada, como você bem sabe. Sim. Ramos teve que pedir apoios, barcos, hotéis, não é? Flutuantes, que vieram de vários países asiáticos, inclusive um veio de Tailândia. Agora, recentemente, precisamente agora no mês de janeiro, penso eu, o nosso governo aprovou a resolução da presidência da ASEAN em 2029. Exatamente. Que Timor vai assumir. Muitos colegas meus aqui, embaixadores da ASEAN, me perguntam: tens a certeza que vocês vão conseguir fazer isso? Eu usei aquele argumento. Eu disse exatamente aquilo que estamos aqui a conversar. Eu disse, em 2002, não tínhamos nada. Organizamos algo grandíssimo. Agora, estamos em melhores condições. Não ideais, mas um pouco melhor. Não grandíssimo, majestoso. Majestoso. Eu agradeço este reconhecimento. Vamos conseguir organizar esta cimeira. Porque esta cimeira, se Deus quiser até lá, ainda teremos os líderes, os fundadores da nação conosco. Portanto, esperemos que sim. Exatamente. E o presidente dos Estados Unidos, a Índia, o Canadá vão para lá. Portanto, é o momento, penso eu, culminante da história deles. Não é? Você está de acordo com isso? Estou completamente. Não tem que assumir isso e vai assumir muito bem. Não, e os timorenses, quando querem uma coisa, empenham-se e corre tudo maravilhosamente. Como foi o dia, foi um momento inesquecível. Nunca ninguém se irá esquecer daquele momento da noite e do dia também, porque depois, para além de toda aquela cerimónia, não é? Que o último convidado especial foi a presidente da Indonésia a chegar. Megawati, sim, foi a última a chegar. No dia a seguir, nós não dormimos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não dormiu, porque foi definido pelo Ministro Ramos Horta que o primeiro encontro bilateral seria com Portugal, claro. Foi um encontro bilateral muito sui generis que vale a pena marcar aqui, dar aqui a conhecer. Sim, e porquê? Porque pela primeira vez na história da diplomacia portuguesa, não sendo eu diplomata portuguesa, mas sei que nunca aconteceu, as cartas credenciais que um embaixador apresenta ao chefe de Estado foi uma cerimónia muito bonita, muito sui generis e muito emotiva. Porquê? Porque na presença dos dois chefes de Estado, ou seja, o Presidente Sampaio e o Presidente Xanana Guzmão, foi apresentado o embaixador Coutinho Santos. Ou seja, as cartas naquele momento
tornaram-se supérfluas, porque estava a ser apresentado ao vivo e a cores. Diz que nunca alguma vez. Não. tinha Foi acontecido antes. inédito. Inédito E total. para além disso, foi muito emotivo, porque foi também entregue ao presidente Sampaio a bandeira de Portugal, que esteve enterrada até à data no Ecussi. Portanto, Eu não conhecia esta história, sim, sabe? está aí no livro. E entregaram ao presidente Sampaio. Foi um gesto muito bonito. Depois cantaram-se os hinos e era um maestro que estava em Macau, Foi no Palácio das timorense, recorda-se? Cinzas? Foi no Palácio das Cinzas, no nosso ministério, na sala onde nós fizemos todos os encontros bilaterais. Na altura havia aquele maestro timorense muito conhecido, não sei se ele era tio ou pai da Mica Barreto, maestro. Ela era maestro, músico. Ou músico, Simão Barreto. Simão Barreto, mas Simão era Barreto. maestro também. Era sim, totalmente. Era maestro. profissional já. E Top. então cantaram-se os hinos e eu às tantas dei para mim, obviamente com a cumplicidade da delegação portuguesa, mas eu não cantei o hino português. Foi muito engraçado, porque quando dei para mim eu estava a cantar o hino timorense, porque eu estava na delegação timorense. Já agora isso, antes de terminar, eu devo lhe dizer que hoje se encontram aqui a maior comunidade timorense na diáspora. E a maioria deles chegaram aqui com nacionalidade portuguesa. Hoje tem contribuído tanto para a economia timorense. Portanto, Timor deve isso mais uma vez ao povo querido de Portugal. Minha pergunta é para si, o que é ser um timorense? O povo timorense é um povo muito confiante. Em pouco tempo, o Timor conseguiu alcançar muita coisa como um país independente. Nunca, nenhuma vez imaginamos que um dia Timor poderia ter aqui uma embaixada aqui na capital de um dos países mais poderosos do mundo, que é o Reino Unido. Hoje temos aqui uma embaixada, é um alcance enorme. Isto demonstra só que, na verdade, Timor é um país que olha para o futuro com muita confiança. Portanto, sinto-me muito orgulhoso de ser pobre. Sinto-me muito orgulhoso de ser timorense. Não sei se respondi. E uma coisa que eu digo sempre é: temos de aprender a ser amigos dos nossos inimigos. Correto. Se tornar. Mas, Maria, eu tenho uma pergunta para si, então, só para terminar. Mas como é que conseguiu subir Ramelau com 10 anos? Aquilo deve ter sido muito desafiante. Com coragem e como tinha muitas pessoas ao meu lado que me ajudam, que foi fácil. Vamos lá em Feto Siroto. E tenho Allen Maria, com 10 anos de idade, tenho a doutora Sônia no Feto, Sayona, e tenho Fogo Ramelau. Então vou tirar a barca, cara sai, e ter exemplo, Marianian. Com muita força, adora e tem beleza de Timor-Leste. Muito obrigado, até a próxima edição.